A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, mais obrigado ainda. Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, Stanley Guzmão, ótima semana pra você e todos do Alerta. Amigo, você sabe o respeito que eu tenho por você, pelo Dom Jair, mas hoje o Hugão tava fazendo um vídeo pela manhã, eu cheguei pra ele e falei assim, ô Hugão, como é que tá o nosso Cruzeiro? Ele tripudiou comigo, velho. Nosso Cruzeiro? Ué. Já fez até aposta. Ele já fez até aposta comigo lá, favorecendo o time do Rio lá, que o Fael tem trauma pra caramba, que vive reclamando aqui. Aí me falar que nosso Cruzeiro... Ô, Fael, quer ver como é que é o negócio? Ô, Fael, como é que tá o nosso Atlético? Ô, Stanley, o nosso Atlético, porque você é Galo, Minas Gerais é Galo, Brasil é Galo, nosso Galo vai melhorar e muito e vai terminar lá na ponta da tabela. Que vontade de aumentar a torcida. Você tem vontade de aumentar a torcida, sabe? Entendeu, Galo? Nosso. Todo mundo é Galo em Minas Gerais. Então já perguntar como o senhor. Empate entre o time do Rio de Janeiro e o nosso América. Olha aqui, rapaz, esse urubuzinho aí não tá com nada, não, rapaz. Nós chegamos lá e nós degolamos esse urubu. Só não ganhamos o jogo porque o juiz não deixou. O Fael tá falando, Gal, que o juiz fica beneficiando esse time do Rio de Janeiro, mas é mentira. Não, mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou começar a campanha de candidato a prefeito do Estado em Belo Horizonte, porque depois que ele apoiou o seu time, ele subiu para a primeira e vai ficar na primeira divisão mais um ano. É o homem mais quente. É o cara que administra o América muito bem e vai mudar Belo Horizonte. Só não pode apoiar o Flamengo. Só não pode apoiar o Flamengo e querer fazer aposta comigo, porque aí o pé frio volta. Mas ele entende só quero avisar para vocês que nós aqui da Outono Comunicação estamos adquirindo um time de futebol aqui em Minas Gerais. Opa! Não vou falar nem qual é a cidade não, mas vamos disputar de igual para igual com esse timecos, vocês tudo aí, exceto o América. Se você for o goleiro, ninguém faz gol, que você fecha... O Fael demonstrou toda a sapiência, gostou? Dele sobre o futebol americano na sexta-feira, né? Fazendo a chamada, ele recebeu aqui um jogador do Atlético. E o resultado do jogo, o futebol americano, o Atlético contra o América foi 63-2. Nossa! A gente pode trabalhar o Alterosa Alerta agora ou vou ter que... Fala, Alerta! Freguesia pra pegar. Tchau, bacana, querida amiga. Só tem meu. Já, mais uma vez, muito obrigado. Pela atenção, obrigado. Pela audiência, obrigado. O problema todo é o seguinte, não mexe no América não, Leopoldo, pelo amor de Deus, eu sou um pé frio danado. Eu e o Dom Jair estamos fechados. 63-2, realmente a gente tem que repensar nossa posição aí. Não ficou bom não, tá, Dom Jair? Vamos conversar com o pessoal lá em cima, ver se a gente consegue resolver isso aí. Vem pra cá, Minas Gerais. Olha aqui, no programa de hoje você vai ver que 4 pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por tiros durante uma festa. A confusão foi na casa do excelentíssimo deputado Alencar José da Silveira Júnior. 3 sobrinhos e a esposa do político foram atingidos pelos disparos. Já já você vai ver os detalhes desse caso e que, como a Etel Correia falou muito bem hoje pela manhã, a violência alcança aí a zona sul de Belo Horizonte. Né? Tiros, 4 pessoas feridas com tiros. Precisamos entender o que está acontecendo. Agora, o fenômeno da violência alcançou há muito tempo. A gente está vendo aí usando carro para poder matar, bagunça. Agora não, teve tiro na parada e eu vou contar para vocês tudo direitinho daqui a pouquinho. E você vai ver também que a equipe da Alterosa Alerta está nas ruas e vai conferir o trânsito de BH. Por quê? Imprudência, desrespeito, virou uma coisa natural de todo mundo. Motoristas, motociclistas, pedestres. A Júlia Martins está comigo e eu quero saber aonde você está, Júlia Martins. Júlia Martins, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Uma boa tarde para todos os telespectadores do Alterosa Alerta. Nós estamos aqui na rua Caetés, esquina com a rua Rio de Janeiro. A gente está observando, Stanley, olha lá, o sinal para pedestre está fechado e está todo mundo atravessando tranquilamente, sem o menor problema. Os carros passam em alta velocidade e o pessoal sem o menor pudor atravessando. A gente vai mostrar mais casos como este no decorrer do programa. Acompanha com a gente. Valeu, Júlia, muito obrigado. Eu quero mostrar para vocês que nós não podemos mais continuar noticiando estatísticas. Precisamos saber qual é a política pública a ser aplicada sobre qual tipo de ambiente. Se são com os motociclistas, se são com os motoristas, se são com os pedestres, se são com os motoristas de coletivos. Aonde nós temos que aplicar? No caso do trânsito, minerada, temos que aplicar em todos os envolvidos. Acabei de mostrar para vocês ao vivo que as pessoas, mesmo com pedestre, estão atravessando na rua Caetés.
Vou mostrar pra vocês durante todo o programa, diretora? Se tiver algum flagrante lá, traz pra mim, só pra poder mostrar. Aí depois acontece algum atropelamento, e quem que foi a culpa? Igual estava aqui em cima na Alterosa há poucos dias atrás. Quem foi a culpa? Né? Matéria completinha para vocês daqui a pouquinho. 3 micro-ônibus do transporte coletivo, 2 ambulâncias e um outro veículo foram queimados no pátio da Prefeitura de Betim, cidade aqui da região metropolitana de BH. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 3 mil litros de água. Vou jogar no bicho. Hein? 3 é o que no jogo do bicho, sou Paulo? O que é o 3 no jogo do bicho? Não, até pra poder quebrar a asa lá. O que é o 3 no jogo do bicho? Hã? É burro. Diz uma mulher que é burro. Aqui, pegou fogo nos carros lá, vamos ver. O fogo começou por volta das 8 horas da noite. Nestas imagens feitas por alguns funcionários da prefeitura, dá para ver as labaredas destruindo os micro-ônibus. 2 ambulâncias e um carro também foram atingidos. Segundo a prefeitura, os veículos estavam em situação de reserva. Apenas um micro-ônibus seria utilizado hoje, mas ele já foi substituído e o transporte coletivo não foi afetado. Agora, o que restou dos veículos permanece aqui no pátio da administração até que seja feita a perícia, já que ainda não se sabe o que causou o incêndio. Ontem mesmo já foi feita a perícia pela Polícia Civil. Eu conversei hoje pela manhã com o Dr. Álvaro, que é o delegado regional, e vai ser instaurado um inquérito policial para apuração. Cerca de 3 mil litros d'água foram utilizados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. Ainda, segundo a administração, os serviços da prefeitura não foram afetados, mas o caso precisa ser esclarecido. Até então, vocês não têm nenhuma ideia do que pode ter acontecido? Não temos a menor ideia, mesmo porque temos que esperar o laudo pericial 30 dias para dizer o que realmente aconteceu. Eu vou repetir. Não precisa ser nenhum especialista para isso. Tendo acontecido num carro isolado, poderia até se invocar algum tipo de combustão espontânea. Pegou fogo sozinho, como costumaria dizer. Mas em 3, isso tudo de carro aí o incêndio é criminoso, na minha opinião. Né? Na minha opinião. Se alguém tiver alguma informação, diz para o 181, né? A própria Polícia Militar mesmo, confesso que eu não sei, acho que é 193 a Polícia Civil, Isabel. Olha para mim o telefone qual que é. 93 é bombeiro, né? Vamos olhar para mim, sabe por quê, gente? Porque tem alguma informação, liga para a polícia, informa no 181, que é gratuito e é sigiloso, né? Ligue e fale, olha, eu vi isso assim, tem um suspeito, né? Daqui a pouquinho eu falo para vocês o número da Polícia Civil. Não tem problema não, tá em casa. Vamos lá. 4119, problema não. Aguenta aí, daqui a pouquinho eu falo. Olha só, 4 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um acidente nesta manhã na BR-381. O acidente foi em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado. Acompanhe comigo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus de turismo e um carro bateram. Ainda conforme a PRF, após a colisão, o ônibus tombou fora da pista. 6 viaturas dos bombeiros e um helicóptero prestaram atendimento. A rodovia, na altura do quilômetro 379, está parcialmente interditada. Há uma longa fila nos 2 sentidos. Eu, como disse pela manhã, voltava de um compromisso em Teófilo Otoni e eu disse agora pela manhã para o meu querido diretor Mário Neves, Mário, eu gastei 3 horas e meia, quase 4 horas de João Molevade até Belo Horizonte. Na entrada de um resort importante aqui em Caeté, e não tinha nada paralisado, gente, era só fluxo de caminhões. Travou o trânsito por 1h30. Eu fiquei parado no trânsito 1h30. Eu e todo mundo, né? Mas assim, será que aconteceu algum acidente? Não. Era fluxo mesmo. Eu não sei. Vocês que utilizam sempre a 381, principalmente quem vai para esse sentido aí, vocês são heróis. Vocês são pessoas do outro mundo, ETs, para suportar esse trânsito aí, né? Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a imprudência, a negligência e imperícia dos motoristas é uma coisa absurda. Você vê de tudo na estrada, vê de tudo. Você está dirigindo numa capacidade de 100, 110 km por hora, que é o que a estrada permitia, o nego passava por você a 180, vou embora. Motorista. Aí quando acontece alguma coisa na frente, o que aconteceu? Foi azar? Não. Foi negligência, foi imprudência, foi imperícia. Que os motoristas têm, mas que os pedestres também têm. Júlia Martins, conta pra gente. Você tá onde? Na Caetés, é isso?
É isso? Eu estou aqui na Caetés, esquina com a Rio de Janeiro, Stanley. E o que a gente está observando aqui é que as pessoas realmente não respeitam o sinal de pedestre. É muita gente atravessando com o sinal fechado. Agora a gente tá, o rapaz ali, ó, você vê que ele já vem pro meio da pista e fica esperando o sinal, o carro passar para atravessar. Você não acha arriscado atravessar com o sinal para pedestre fechado? Totalmente, tem que esperar fechar, né? Então por que você faz? Estou com pressa. Mas nessa pressinha aí você pode perder a vida, você já pensou nisso? Já. Não tem medo? Então é isso, Stanley, as pessoas simplesmente se arriscam, elas não importam se ela está correndo risco de ser atropelado, de machucar ou até mesmo de perder a vida. Se a gente ficar aqui observando o dia todo, a gente vai aqui, ó, a gente vai pegar pessoas atravessando com o sinal fechado o tempo inteiro. Olha lá, mais um atravessando. Só viu que o senhor começou a atravessar com o sinal fechado para pedestre? Não vi. Sabia que o senhor pode ser atropelado? Sei muito bem disso. Estou completamente errado. Estava distraído? Totalmente distraído, pensando em zilhões de coisas. Realmente é uma desatenção que pode causar um acidente, né? Isso é realmente extremamente errado e discordo. Acho que tem que atravessar na faixa e olhando na hora que o pedestre estiver liberado. Então é isso, tá distraído. Acontece isso também, Obrigado, as pessoas estão distraídas, pensando em outra coisa, milhões de problemas, atravessam e numa dessa daí acontece o atropelamento. É geral, a maioria das pessoas, infelizmente, cometem essa infração, colocando a vida em risco. Tá, eu quero... Ô, gente, o rapaz era baixinho, né? A Júlia conversando com ele assim, né? Como é que tá em cima aí, filho? O sinal tá fechado, Minas Gerais. Olha lá. Pedestre, pare. Olha lá. Pedestre, pare. Isabela, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar um buquê de flor amanhã e vamos deixar esse buquê de flor lá na Caetés para todo mundo que esperar receber um buquê de flor. Uma florzinha. É. Porque não ia gastar o buquê também, não. Você viu que você... Ah, ela não quis falar. O pessoal também não quer falar conosco, porque às vezes comete a infração e fica com vergonha de falar. Vamos tentar conversar com mais alguém? Essa senhorinha, a senhora vai atravessar com o sinal fechado? O sinal está fechado para a senhora, olha. Eu estou atravessando. A senhora vai aguardar abrir o sinal. Lógico, é. É perigoso, muito perigoso atravessar com o sinal então, fechado, não é? Terrível. Fica aqui na calçada. Por que a senhora está no meio, quase na rua? Por que a senhora não fica aguardando aqui na calçada? Não. Ela não quis falar mais conosco, Stanley. Mas é isso, a senhora está aguardando aqui na calçada direitinho, né? Abriu o sinal, vai lá, pode atravessar agora. É bom. É isso, Stanley. Às vezes as pessoas notam a nossa presença e ficam até acanhadas. Mas no dia a dia, e sem notar que estão sendo filmadas ou indagadas por causa desse hábito, elas atravessam com o sinal fechado tranquilamente, sem o menor problema. Aqui desse lado também tem uma faixa de pedestre, que é essa faixa de pedestre vermelha, que é preferência para o pedestre. Mas a gente também já observa aqui, ó, o pessoal pode agora não tem nenhum carro vindo, mas quando vem algum carro, geralmente passam com pedestres passando na faixa. Então, assim, se a gente ficar aqui o dia todo, é como eu falei, a gente vai pegar vários casos de infração, todos eles colocando a vida das pessoas em risco. Falou tudo, Júlia. E deixa a Júlia no ponto, Isabela. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente só consegue pedir razão, qualquer uma daquelas pessoas, Minas Gerais hoje, por exemplo, eu quero pedir licença e desculpa desde já pela minha arrogância, mas eu vou falar assim mesmo. Uma senhora virou e falou assim, Stanley, não gosto quando você se posiciona contra os bandidos, porque eu tenho 5 filhos, um dele é bandido, eu ensinei para eles isso. Sim, senhora, eu espero que o seu filho se restabeleça como pessoa honesta, como a senhora e como seus outros 4 filhos. Porque eu não vou deixar de fazer o que eu faço por causa de um filho da senhora. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, Miltinho, se tem como colocar para mim as imagens, deixa a Júlia lá em off, tem como colocar as imagens só das pessoas passando para dar... Ah lá, tá aqui, ó. Assim que der, tá aqui. Tá fechado para o carro. No dia que eu e o meu querido Luiz, que é o nosso executivo de contas, estávamos lá, os carros também não estavam respeitando o sinal. Porque aparecia o laranja, o amarelo, tá certo? Hoje, por ter a câmera inibe. Olha, essa senhora tá aqui, olha lá, olha aqui, ó. Pelo que vi, tá grávida, ó. Aí eu falo com vocês uma coisa.
Então, a gente observa aqui também, ó, o sinal aberto para os carros, às vezes eles vêm, esse aqui não reduziu, tá vendo? E tinha gente atravessando no final. Tem alguns carros que precisam reduzir na faixa, porque a faixa tá cheia de gente, mesmo com o sinal fechado para pedestre. Aí, tá vendo? O rapaz foi enfiando lá na frente do carro, eles querem atravessar, não querem nem saber se tá vindo carro, se o sinal tá fechado. Olha lá, ó, tá vendo? A moça teve que o rapaz teve que reduzir para as moças passarem, ou passar mais devagar, porque senão o pessoal enfia na frente do carro mesmo e não se importa com a presença dos carros, correndo risco. Sim. Júlia, acha para mim outro ponto. A senhora acabou de atravessar com o sinal fechado para pedestre. Sobe aqui na calçada. Você viu? Você não tem medo de ser atropelada, acontecer um acidente? Tenho sim, mas é a pressa, sempre assim. Mas você acha que a pressa compensa? Passar. Tá, deixa eu ir, tchau, tchau. As pessoas falam sempre as mesmas coisas, então. Eles estão com pressa, estão distraídas. Aqui, a outra moça atravessando com o sinal fechado para pedestre. Você não tem medo de ser atropelada? Não. Não tem medo? Não, tenho, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Por que você atravessa com o sinal fechado? Espera abrir. Porque eu tô com pressa. Mas essa pressa pode custar a sua vida. Você nunca pensou isso? Já. Vai ficar correndo rio? Não. Então não vai mais atravessar com o sinal fechado. Vou não. Stanley, é um hábito que as pessoas têm, um mau hábito, por pressa, por distração. Eu acho que é uma questão de educação, de prestar atenção no trânsito, no sinal fechado, porque geralmente é numa dessas que os atropelamentos e os acidentes acontecem e muitas vezes acabam sendo fatais. É triste. É muito triste, mas deixa a imagem da Júlia aqui para mim, é o seguinte, essas pessoas que estão atravessando com o sinal fechado, não podem, se tiverem um mínimo, aí eu estou falando com você, fechado para o pedestre, no mínimo, elas não podem reclamar, por exemplo, do excesso de velocidade dos carros das vias públicas, porque elas não fazem a parte delas. Entendeu, Júlia Martins? A pessoa que ultrapassa, estando vedado para eles a transição, eles não podem reclamar. Fulano, então está correndo muito, você também desobedece. Esse é o nosso propósito hoje, Júlia. Mostrar que todos colaboram para que o Brasil seja um país assassino. Olha lá. O comportamento correto do outro, mas elas mesmas não fazem a parte dela. Enquanto cada um não começar a fazer a sua parte, o todo não vai melhorar. Infelizmente, se eu cometo um erro, não tenho o direito de reclamar do erro do outro. Olha o correio. O senhor acabou de atravessar com o sinal fechado, o senhor viu? Eu vi que não estava passando carro. Entendeu? Mas só porque não estava passando o carro, o senhor acha que pode atravessar com o sinal fechado? Pode atravessar quando não está passando carro. Quando está passando carro, você não pode, não. Ah, o senhor não tem medo de ser atropelado? Sai do meio da rua aí, Júlia. Tem, mas atravessa. Eu tenho mais medo de moto, de carro não tem, não. Vamos atravessar que a gente está na rua. Isso. Obrigada. Aí, Stanley, ele falou que ele tem medo de atravessar com o sinal fechado, mas ele atravessa porque quando não está passando carro, ele pode atravessar. Então, se vier um carro correndo, até eu ali parei com ele, se vier um carro correndo, ele pode ser atropelado. Mesmo com medo, ele faz assim mesmo. Esse é o pensamento das pessoas. O pensamento do senhor que passou. Acha um outro ponto para mim da cidade aí, por favor, se desloque para lá com o Anderson Porto. E outro acidente agora com um ônibus, também deixou mortos e feridos na BR-146, próximo a Cruzeiro de Fortaleza, no Alto Paranaíba. Veja comigo. O acidente foi de madrugada. O ônibus que levava 35 adultos e 9 crianças capotou na BR-146, entre as cidades de Cruzeiro da Fortaleza e Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, e despencou pela ribanceira. Bombeiros de Patrocínio e Patos de Minas, além de ambulâncias de cidades próximas, foram acionados para socorrer as vítimas, mas 4 pessoas morreram no local e várias ficaram feridas. A identificação das vítimas ainda não foi revelada. O veículo de turismo com placas de Porteiras saiu de São Paulo e seguia para o Ceará. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Testemunhas disseram que o motorista não conseguiu engatar a marcha numa subida e que o veículo desceu de ré. A queda do coletivo foi de cerca de 30 metros de altura. Ele só parou perto de um riacho. Olha que loucura! Olha que loucura!
O carro não teve força para subir, Boninho. Não teve força para subir. Isso não é manutenção? Isso não é manutenção? Isso não é, a falta de cuidado consigo mesmo e com as pessoas que estão sob sua responsabilidade no trânsito? Gente, trânsito assassino. Eu acabei de colocar no Facebook agora do Alterosa Alerta, hein? Trânsito assassino em Minas Gerais. Essa que é a verdade. E pra cá, Moisésão. Vera Júnior. 3 sobrinhos e a esposa do político foram atingidos pelos disparos. Segundo as testemunhas, os tiros vieram do alto dos prédios vizinhos. Acompanhe. Um prédio de luxo em zona nobre da capital, um condomínio de 1 apartamento por andar, cercado por uma estrutura de segurança, câmeras, portões eletrônicos e porteiro 24 horas por dia. Nem todo esse aparato evitou que a violência atingisse o local. 4 pessoas foram baleadas durante uma festa de despedida de um adolescente que se prepara para fazer um intercâmbio no exterior. A festa acontecia aqui nos fundos, nesta área de lazer do condomínio. Segundo testemunhas, havia um grupo pequeno de pessoas quando aconteceram os primeiros disparos. 3 pessoas foram atingidas, eles foram socorridos e a polícia foi chamada. Em seguida, pouco depois, foram feitos mais disparos. Segundo testemunhas, pelo menos 4 tiros. A suspeita é de que os disparos tenham vindo de um dos prédios que ficam bem aqui ao lado. Os feridos foram 3 sobrinhos do deputado que fazia a festa e a esposa dele. A síndica conta que foi chamada para ajudar. Veio aqui de algum prédio aqui do fundo, a gente não sabe por quê, qual foi a motivação, mas foram vários tiros e a polícia chegou e eles continuaram atirando. E a polícia não pôde entrar no lugar que eles acharam de onde estava vindo, né? Porque tem a questão do negócio do mandato, né? De busca. Estava fazendo muito barulho a festa? Não, não estava. Era por volta de 1h30 da tarde, nada disso, festa de família, não. 2 sobrinhos do deputado e a mulher dele, feridos apenas de raspão, já estão em casa. A vítima mais grave, José Inácio de Souza França, de 18 anos, continua internada aqui no Hospital João 23. O jovem foi ferido no estômago, no pâncreas e no duodeno e passou por cirurgia. Nesse momento, ele se recupera no bloco cirúrgico. A mãe do rapaz acompanha a vítima, está assustada com a violência que invadiu a casa da família. Eutália diz que o filho e a irmã, ferida de raspão, estavam na quadra quando foram baleados juntamente com um primo. Tinha pouco tempo que a gente estava lá, ainda estava assim, assentando, conversando, e os meninos na quadra, jogando ping-pong. Aí daqui a pouco chega eles ensanguentados, né? O primo, meu filho também, mas quando ele levantou a blusa que a gente viu o sangue mesmo, a mão do outro, né? Aí que a gente foi cair a ficha e ver que realmente estava uma coisa estranha acontecendo, ficou todo mundo assustado. E nesse momento eu escutei mais um barulho de tiro também, né? Foi quando a gente começou todo mundo correr para sair da área que era alvo, né? Rapidamente trouxemos o Zé Inácio, que estava com o machucado mais grave, né? A mãe de Inácio afirma que ele passa bem e não corre mais o risco de perder o baço. A cirurgia correu tudo bem, graças a Deus. Agora a gente está esperando ele ser transferido. Sabe se é chumbinho ou se é 22? A médica falou que era 22. A expectativa agora é pela identificação do atirador, que continua sendo um mistério. Um louco, né? Ele está atirando nas pessoas, ele tem que ser identificado e punido por isso. O deputado Alencar da Silveira Júnior conversou com nossa equipe pelo interfone do prédio. Ele disse que ainda não estava na festa quando houve os disparos e que não faz ideia do que possa ter motivado. Alencar se mostrou indignado com a ação do atirador, já que não houve nenhum confronto, e destacou que a tragédia só não foi maior porque havia poucas pessoas no local, já que os convidados não tinham terminado de chegar. Tem lugares que a gente fica mais vulnerável, mas nesse específico a gente estava sentindo segurança, né? Mas não tem mais, não tem segurança. Não sei onde que eu estou segura mais, entendeu? Ninguém, senhora. Com todo respeito, ninguém. Nós não sabemos. Nem no interior da nossa casa nós já podemos usufruir do lazer da nossa segurança. Pesado isso, hein? Vem pra cá, Minas Gerais! O complexo da Lagoinha foi liberado na madrugada deste domingo. Graças a Deus liberaram. De acordo com a Prefeitura de BH, as obras de recuperação das vigas da trincheira e o recapeamento da pista
foram concluídas na madrugada de sábado para o domingo. Desde então, o tráfego foi liberado. Ainda conforme a SUDECAP, para a recuperação das vigas, foi realizado o grauteamento das mesmas. O que significa isso? Não faço a menor ideia do que significa isso. A empresa que causou o acidente arcou com o custo das obras. É para agradecer a empresa, não? Hein? É para agradecer a empresa, você que arrebentou o negócio. Obrigado por você ter arrumado. A empresa causou o acidente, arcou com os custos de mão de obra da prefeitura serão levantados e repassados à empresa. Ainda bem, né? A trincheira foi danificada por uma carreta com uma carga excedente na noite de 19 de agosto. Então, o país é tão ordinário que quando o cara faz um AM desse tamanho aí e ele conserta, a gente não tem que denunciar isso ainda. Isso não está intrínseco, né? Isso é próprio. Eu causei prejuízo, eu vou arrumar. Hein? É muito difícil, né? Não. Faz o seguinte, Minas Gerais, deixa eu buscar meu estado inteiro. Posso buscar, não? Pode? Agora? Então, vem comigo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo para você. Pela companhia, muito obrigado. Você que está chegando agora, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Aos meus amigos, falei de Teófilo Otoni, muito obrigado pela companhia. Eu parei perto do fórum e o local que eu tinha que ir era uns 500, 600 metros à frente. E graças a Deus, por onde a gente passava, era alguém gritando assim, vem comigo, Minas Gerais, a melhor tarde do mundo. Isso tudo é a TV Alterosa, a força que a TV Alterosa tem, sobretudo lá no nosso Norte de Minas. Muito obrigado por tudo isso, viu, gente? Obrigado mesmo pela companhia, pela audiência, pelo carinho, tá? Agora eu te pergunto, como é que você dirige? Direção. Como é que você atravessa a rua, meu amigo, minha amiga? Como é que você se porta no trânsito? A equipe do Alterosa Alerta foi conferir e deu um giro aqui por Belo Horizonte. Minerada, nós registramos cada absurdo, cada flagrante de imprudência, desrespeito, abuso de todo lado. Motoristas, motociclistas, quem vai mostrar pra gente é o Pablo Thiago. Acompanhe comigo. Como você é no trânsito? Daquele tipo fofoqueiro, que está com o celular o tempo todo? Ou será daquele tipo apressadinho, que às vezes até fura o sinal vermelho? Ou do perfil politicamente correto? Bom, seja como você for no trânsito, ciclistas, pedestres, motoristas ou motociclistas, para um trânsito seguro depende de todos nós. Ao longo dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, leis e normas regulam e formam melhores condutores e pedestres, aumentando a segurança nas vias. Mas isso nem sempre tem se cumprido. Senhora, a senhora viu que você passou no sinal verde de pedestre? Vi. O que você acha dessas pessoas que param na faixa, na motorista como esse, para obstruindo? Mal educado, né? O brasileiro tem que ter mais educação. Temos aí diversas infrações onde o condutor, ele para o seu veículo sobre a faixa de pedestre, ou até mesmo estacionamento sobre a faixa de pedestre. Essa infração, ela é de natureza leve, ela soma 3 pontos na CNH do condutor, tem um valor de R$ 88,38. Ô moça, a senhora tá falando ao celular e andando, ele quase foi atropelada. Desculpa, fui errada, distraída no telefone. Tá certo. Moça, você viu que você começou a atravessar no sinal vermelho? Sim, moço. Falando ao celular no trânsito é perigoso. É perigoso, mas eu vi que não tava ouvindo o carro. Arriscou sua vida hoje? Arrisquei, mas... Vou agradecer a Deus, minha filha, você teve livramento. É uma mudança de cultura que a gente precisa, né? A cultura da velocidade, a cultura da imprudência no trânsito, do pedestre atravessar em qualquer lugar, não se preocupar, atravessar na diagonal, sair correndo entre os carros, o motociclista sair fazendo ultrapassagem de todas as formas, furando o sinal. São coisas que a gente vê no trânsito todos os dias, o tempo todo, que tem uma cultura de que isso é possível e que isso não traz consequências. Isso traz consequências muito graves. Dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, o número de veículos nas vias urbanas e estradas do país é superior a 95 milhões, sendo que a região sudeste concentra a maior parte da frota. Segundo a BHTrans, em Belo Horizonte, são cerca de 1.800.000 veículos. Com a grande frota, vem também grandes problemas de segurança no trânsito. Em 2016, foram mais de 1.700 atropelamentos na cidade. Há poucos meses, noticiamos aqui no Alterosa Alerta o atropelamento de 2 idosos, na Avenida Assis Chateaubriand. A primeira vítima foi uma senhora de 78 anos, que foi atropelada por um ônibus e acabou morrendo no local. O segundo caso foi apenas um mês depois.
Um homem de 83 anos, usando bengala, foi atropelado na faixa de pedestres. A preferência é sempre do cidadão. Nós temos que preservar a vida. Isso está na Constituição brasileira e está no Código de Trânsito brasileiro. Enquanto gravávamos a nossa entrevista, fomos surpreendidos por mais uma infração. Vai subir aqui o passeio para manobrar, vai ficar no meio da rua, olha lá. Tá errado. Nós estamos fazendo uma matéria sobre conscientização no trânsito e nós vimos aqui que o senhor está cometendo infração aqui nesse momento. O excesso do carboidrato, ele vai... O senhor acha legal esse tipo de ação? Não, não acho não. O pessoal tá puxando ali um pouquinho ali, só esperar um pouquinho, porque o negócio tá difícil de achar uma vaga no ponto, então... É uma ação individual que acaba prejudicando o coletivo, você não acha? Acho, tá certo. Pois é, Minas Gerais, a gente está mostrando que todo mundo puxa para si a justificativa porque não tem justificativa. A pessoa que por um minuto, ainda que seja por um minuto, atrapalha o coletivo, não pode reclamar depois de ser atrapalhado por ele. Né? Cadê a Júlia Martins? Ela está em outro ponto já, Bela? Júlia, com você. Onde você está? Sim, Stanley. Oi, eu estou aqui, Stanley, na Amazonas com Tupinambás. Estou aqui em frente a uma faixa de pedestre e mostra lá, Porto. É a mesma situação, o pessoal atravessando com o sinal fechado. Você viu que você atravessou com o sinal de pedestre fechado? Vi sim. Por que você fez isso? Tempo, pressa, correria. Mas a pressa pode valer sua vida. Com certeza. É errado, mas é o dia a dia, é o cotidiano. Infelizmente, assim, a gente tem que trabalhar, não... Mas será que você não poderia esperar um minutinho para abrir o sinal? Poderia. Pra prestar mais atenção. É errado, mas faz assim mesmo. Com certeza, infelizmente, a pressa. Obrigada, tchau. Então é isso, Stanley, as pessoas sempre dão a mesma desculpa, a pressa. Ah, eu tô com pressa, olha lá, tem mais gente, olha, o sinal tá fechado, Stanley. Você viu que você atravessou com o sinal de pedestre fechado? Sim, mas tava pra passar ainda que não tinha carro descendo. Mas e se vier um carro em alta velocidade te atropelar? Não, mas eu percebi que não tinha carro, não. Aí, Stanley, tá vendo? Ela tá indo trabalhar, falou que percebeu que não vinha carro, como aquele outro rapaz lá falou conosco, e que por isso atravessou, porque dava tempo. Então, assim, as pessoas preferem se arriscar para adiantar alguns segundos, né? Não vou nem falar minutos, porque uma travessia dessa dura segundos. Para adiantar alguns segundos no dia a dia, correndo risco até mesmo de perder a vida. Todo mundo aqui, ó, o rapaz também atravessou, o sinal lá tá fechado e o movimento, ó, o carro teve que reduzir para passar porque a faixa de pedestre estava cheia de gente. Olha lá, agora a mocinha esperou o sinal abrir e o rapaz que está acompanhando ela do outro lado fez sinal. Vem, não espera não. Então, esse é o pensamento geral das pessoas. Vamos atravessar? Dá para atravessar? Dá para sair correndo e atravessar correndo, mesmo com o sinal fechado? Dá. Então o pessoal vai mesmo, não tem medo de ser atropelado, não pensa que pode ter uma consequência maior e se arrisca. Na matéria do Pablo, a gente mostrou para vocês o número de acidentes. É absurdo. Só que ainda tem um detalhe. Se esses acidentes gerassem só, olha bem o que eu vou dizer, hein? Só o transtorno para quem está desobedecendo é o risco calculado. Olha lá, do lado aqui e lendo a mensagem no celular. Por que não subiu? Por que não subiu o degrau ali, o negócio? Por que não subiu, Thiago? Até o Júlio sabe o que fazer. Aqui. Não posso repetir isso que os meninos falaram lá embaixo, não. Posso falar, não. Aqui. Aqui a tia. Ô, meu pai. Olha lá. Pra quê? Porque, ó, olha ali, Porto. O pessoal passando, os carros passando. E as pessoas atravessando. Tem gente, olha lá, o pessoal fica no meio da rua, Stanley. Eles vão pro meio da rua para conseguir enxergar o carro, para ver se tá vindo o carro e esperar uma brechinha à toa para atravessar correndo. Olha lá. Pessoal, se acontecer qualquer intercorrência aqui, se o carro perder o controle e vir fora da pista, pega as pessoas aqui no meio da pista, na beiradinha da calçada. Olha lá, com criança. O senhor tá com criança atravessando com o sinal fechado? Eu nem observei. Sinal de pedestre fechado. Eu não observei, não. Você não acha perigoso? Sim, eu não observei. Eu vi o pessoal passando e não... Precisa prestar mais atenção. Com certeza.
Então é isso, Stanley. Ou as pessoas estão com pressa e atravessam assim mesmo, ou nem olham o sinal para atravessar, né? Acompanhado de uma criança, atravessando. Eu, Stanley, quando eu vou atravessar, o César já vira para mim e fala: mamãe, o bonequinho tá vermelho, não pode atravessar não, tem que esperar o bonequinho verde acender. E é isso, a gente tem que ensinar desde pequeno. Se a gente atravessa com criança, com o sinal fechado, como que ele vai crescer e criar esse hábito de atravessar sempre, só quando o sinal estiver aberto? É difícil, o exemplo também conta muito, né, Stanley? Sem dúvida nenhuma, Júlia. A gente está mostrando para vocês, Minas Gerais. Obrigado, Isabela, traz para mim aqui. Está mostrando para vocês que amanhã, quando eu disser assim, fulano de tal foi atropelado em tal lugar assim, atropelamento na rua do centro da cidade, vai ser muito difícil mensurar de quem foi a irresponsabilidade. Porque no dia que nós mostramos aqui na porta, o motorista de táxi que atropelou um senhor, ele disse para a Isabela Reide Fernandes, que estava conosco, disse assim, eu estava com o sinal aberto. Ah lá, vamos ver. Vamos ver. A senhora tá de bengala, atravessando com sinal de pedestre fechado? Eu não vi, minha filha, eu não enxergo direito, estava fechado? Tava fechado, tá fechado até agora. Olha lá o bonequinho vermelhinho aceso. Peraí, deixa eu te ajudar. Olha lá, sinal fechado. Eu não vi, minha filha, eu enxergo um pouquinho só desse olho assim que eu não enxergo. Eu operei de catarata, perdi a visão do olho direito. Mas já que a senhora tem essa dificuldade, a senhora está com a bengala, a senhora não acha que seria importante a senhora prestar mais atenção e olhar o bonequinho antes de atravessar? Menina, mas agora foi um descuido. Normalmente eu venho quando as pessoas vão passando, aí eu acompanho, entendeu? E agora eu nem vi. Como que a senhora chama? Marlene. Dona Marlene, o descuido pode custar a vida, né? Prestar mais atenção, né? Tá, agora não vai acontecer mais isso não, tá? Obrigada. Ok, Dona Marlene, vai com Deus. Então é isso, Stanley. As pessoas andam distraídas também, né? Cheia de coisa na cabeça, pensando, sei lá em quê, e esquece de olhar o sinal. É numa dessas, igual a gente viu o caso da senhorinha que foi atropelada aí próximo da TV, na Avenida Assis Chateaubriand, e infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Então, assim, não é exagero da nossa parte. Numa travessia dessa aí, numa distração, numa pressa para dar um jeitinho para chegar mais rápido, pode acabar. Olha lá do outro lado da avenida, Stanley, as pessoas atravessando fora da faixa. Um senhor com muletas atravessando fora da faixa, sem entrar no canteirinho central ali que ele tem para se defender, né? Então as pessoas se arriscam o tempo todo. É realmente um hábito comum que a gente encontra o dia inteiro aqui no centro da cidade, Stanley. Falou tudo, Júlia. Deixa eu vir para cá, Mitinho. Ô, gente, me ajuda aí. Obrigado, Júlia, parabéns, Porto, pela sensibilidade de estar aí. A nossa tentativa é só de alertar você de que não atravesse, porque senão você não vai ter razão. E detalhe, se fosse só isso, tudo bem. O problema é perder a vida, né? Perder a vida, perder a mobilidade. Acontece qualquer batidinha aí, quebra alguma... Enfim, transtorno enorme. Gente, que pressa é essa? Falava comigo a diretora, que pressa é essa que vale a sua vida? Que pressa é essa que vale a vida do seu filho? Que desatenção é essa? Pelo amor de Deus, a gente precisa ter moral para poder cobrar dos outros. Quando a gente atravessa o sinal, a faixa, quando tem faixa, né? Que ali também tá ruim. Mas se a gente desobedece a lei, a gente não pode cobrar do outro, né? Vem comigo, Minas Gerais. Agora é a hora de ajudar você. Prendeu uma grande quantidade de armas de fogo na invasão Rosa Leão. No total, 16 armas foram confiscadas, em sua maioria submetralhadoras de fabricação artesanal. Os donos das armas não foram localizados. 2 pessoas, sendo um menor, foram detidas por posse de drogas. Acompanhe comigo. As armas foram apreendidas em um barracão que, segundo a PM, era usado para guardar o material e drogas. São 10 submetralhadoras de fabricação artesanal, além de 5 revólveres e de uma pistola .40 com numeração raspada.
Também havia munição. Os militares chegaram ao local após denúncia anônima de que estaria havendo uma guerra entre traficantes do bairro Zila Expósito e que poderia ocasionar mais homicídios na região. Na mesma noite, policiais prenderam um jovem de 21 anos e um adolescente de 17 que estavam em um beco do bairro Zila Expósito, ao lado da ocupação, vendendo drogas. Com eles foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e pinos de cocaína prontos para venda, além de R$ 476 em dinheiro. Os dois tentaram fugir, mas foram capturados. Segundo a PM, eles admitiram que estavam vendendo drogas, mas se negaram a dar informações sobre os donos do material e das armas, alegando risco de morte. A dupla foi levada para o CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Adolescente que pode votar, adolescente que pode uma porção de coisa, mas que não pode ser punido rigorosamente. Adolescente de 17 anos, quase 18, que pode fazer uma porção de coisa, menos sofrer ou receber uma punição exemplar para a vida. Muito difícil isso, né? O Brasil não é um país sério. Se fosse, estava punindo severamente criminosos. Pra você ter uma ideia, ele só pode pegar, no máximo, 3 anos de reclusão, adolescente. Se ele fosse maior, por essa bagunça toda aí, dava quase 15 anos. Quer dizer, questão de 1 hora muda a vida da pessoa, para pior, no caso. Para pior. Vem pra cá. Meu amigo, você anda correndo das fotos? Tá na hora de... Sabe quando a gente vai no supermercado? Aí a mercadoria vem em uma embalagem com vários produtos, mas você só precisa de levar um. Então, você sabia que você pode levar essa parte pagando o valor proporcional? É a chamada venda fracionada. Nossa equipe foi às ruas e trouxe vários exemplos pra gente. Vejam só. Ô Vinícius, você faz favor de me dar 2 ovos, um anil e um rolo de papel higiênico? Tô com pouco dinheiro, aí eu vou comprar uma pedrinha só que é pra clarear a roupa. Aí a caixinha toda agora eu não tenho dinheiro pra comprar, mas ele vende só uma pedrinha. Na mercearia do senhor Zé Totó é assim. O cliente só leva a quantidade que quiser. Quanto que custa 50 gramas de mortadela aqui, Marcelo? É R$1. Esta é mais uma das particularidades que tornam o comércio um lugar especial. Meu pai era cliente, agora sou eu. O que a senhora mais gosta? Eles tratam a gente muito bem. Minha família é muito sempre vem comprar várias coisinhas aqui. Tem muitos doces, aí a gente gosta. E pode comprar só um pouquinho e levar? É, só um pouquinho. Esse é um freguês que a gente conquista para toda a vida. Ainda mais que a gente atende com muita boa vontade, entendeu? Com alegria, satisfação. Que a gente tem que ser feliz do que está fazendo, não é isso? Com 88 anos de idade e há 75 comandando a mercearia, José Alves, que é conhecido como Zé Totó, diz que foi pensando nas condições e particularidades de cada cliente que decidiu oferecer a venda fracionada. O poder aquisitivo das pessoas eram pequenos, ínfimos mesmo, muito pequenos. Teve época que ele vendeu 100 gramas de açúcar por cada pessoa. Que você, morando sozinho ou com 1 ou 2 amigas, que você faria com uma dúzia de ovos, um pente com uma dúzia de ovos. Antes era 30 ovos. Você vem e compra um ovo, 2, 3. Zé Totó passou a ter a ajuda do neto, que assumiu a administração da mercearia. Realmente estava puxado para ele, às vezes ele ficava cochilando aqui. Ele foi me passando aos poucos, me apresentando os fornecedores. Disse que ele ficaria tranquilo se alguém da família tomasse a frente aqui, que ele preferia descansar mesmo. O bom atendimento e a flexibilidade dos donos fazem com que a tradição seja passada de pai para filho. Eu era pequeno, assim, uma criança de 1 ano e pouco, meu pai vinha, aí a gente comprava umas balas, que vendiam as balas, chamava bala preta. O dinheiro mudou um pouquinho, mas acho que era 3 balas por 10 centavos o dinheiro de hoje. Mas em supermercados de médio e grande porte, a situação é diferente. Não é qualquer produto que pode ser vendido de forma fracionada. No caso, ele chega, fraciona uma bandeja de iogurte, querendo uma quantidade menor, no qual nós explicamos para ele, né, que hoje a indústria achou um modo melhor de fazer umas embalagens com quantidade a menos para atender todo tipo de público. Eles implicam falando que é lei
E realmente não existe essa lei no qual o cliente fala que pode levar a quantidade que quiser, sendo que estão violando uma embalagem. E há também aqueles clientes que preferem a venda em grande quantidade por melhores preços. Compras rápidas como essa, né, em pequenas quantidades, e supermercados que vendem atacado para o mês. Produtos que podem ser vendidos no peso em quantidades determinadas pelo cliente podem ser fracionados. É o caso do alho, do queijo, que são vendidos em embalagens fechadas ou por quilo. Mas aqueles que já vêm em embalagens lacradas com preço pré-determinado para toda a quantidade não podem ser violados. A característica principal é que o produto fracionado ele tem que ter condições de, nele só, fornecer todas as informações para o consumidor com relação ao preço, à composição, às características, o fabricante. Por isso é que nessas cobranças por quilo, permite que o consumidor possa, por exemplo, exigir meio quilo, 300 gramas. O alho, a pessoa pode pegar meio dente de alho, meia cabeça de alho e pesar e levar. É possível. Agora, se a venda é feita apenas em embalagens, com 6 ou 10 alhos, tem que se permitir ao consumidor poder comprar menos quantidades. Então, cada fabricante de cada produto, atendendo essa nota técnica, colocou em fabricação coisas que é possível você fracionar e coisas que não é possível você fracionar. Sabe uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês? É o seguinte, quando a gente coloca aqui quais são os seus direitos no caso do consumidor e quais são suas obrigações no caso de pedestre, por exemplo, é para levar você a refletir qual a sua postura em relação a isso. Seja você o proprietário do comércio, que chega lá e fala assim, não, eu só vendo se for o valor integral. Eu me lembro que lá em Muriaé, vou citar o nome dele porque é um homem público, doutor Fábio Rodrigues Laureano, promotor de justiça, ele arrumou não é uma confusão, ele fez a coisa certa. Quando alguém tentou ir numa papelaria muito famosa lá de Muriaé e pediu tantos centímetros de papel contact. Isso é muito comum aqui, né? Me dá 20 centímetros, 30 centímetros. Não, só vendemos de metro. Não. Venda fracionada é possível sim. O promotor de justiça lá criou um salseiro danado e mostrou que nós, consumidores, precisamos saber dos nossos direitos, não é isso? Minas Gerais, põe aqui para mim de novo um dia muito importante para mim que eu vou passando para você. Minerada, a proximidade do período de chuva assusta comerciantes e moradores da Avenida Vilarinho, em Venda Nova. A Defesa Civil de BH está capacitando agentes mirins que vão orientar a população sobre como adotar medidas de autoproteção e proteção comunitária em situações de alagamento. Olha só. Dona Vitorina mora na Regional Venda Nova, em Belo Horizonte, há 50 anos e perdeu as contas de quantas vezes a casa foi invadida pela enxurrada. Ela chegou a perder tudo e é só o período de chuva se aproximar que o medo ronda novamente os moradores. A gente nunca deixa de ter medo, né? Por tudo que a gente já passou. O córrego Vilarinho já transbordou várias vezes e os comerciantes também ficam apreensivos com o período de chuva. Perdemos muita coisa, todo ano a gente fica na apreensão de novas chuvas, você vê que a prefeitura vem, não limpa direito e todo ano é a mesma coisa, a gente fica nesse medo, né? A apreensão que a gente tem. Uma das ações da Defesa Civil é a conscientização das crianças que se transformam em agentes mirins. Para as crianças hoje nós estamos ensinando basicamente as medidas de autoproteção a serem adotadas no período chuvoso. Nós explicamos para eles a dinâmica das enchentes, o que acontece, por que as pessoas devem evitar determinados locais, assim como nós estamos aqui no leito do córrego, e que essas crianças elas sejam multiplicadores dentro da escola. Esta ação com as crianças começou no ano passado. 11.500 alunos já participaram das mais de 260 atividades de conscientização. 97 escolas da rede municipal estão incluídas no projeto, que começa em sala e termina assim, com aula prática. Não podemos ficar brincando com a enxurrada por causa que isso pode dar risco de morte. Se jogar o lixo pode entupir, aí quando chove muito, aí dá as enchentes, né, e isso causa risco. A Defesa Civil também vai mapear pontos de risco na região. Os comerciantes eles são treinados com a bolsa de arremesso, as pessoas recebem alertas de SMS e a Defesa Civil ela faz monitoramento visual quando nós temos uma previsão de chuva. Então, logo que o nosso sistema de meteorologia acusa uma situação de chuva forte, as viaturas se deslocam para o local. Se tiver necessidade, fecha o trânsito para evitar um maior desastre. Minas Gerais, tá aí a dica importante, a prefeitura capacitando as crianças. Só queria mostrar para vocês, às vezes a gente fica cansado, triste,
Mas aí vem e recebe uma foto dessa aqui, ó. O pai, soldado de primeira classe, com a filhinha aqui embaixo, fazendo continência para ele, o programa Alterosa Alerta no fundo, e aí a gente entende por que é que a gente escolheu ficar do lado do bem e por que vale a pena estar do seu lado. Um beijo, Minas Gerais. Até amanhã cedo, 7 horas da manhã, se Deus quiser.